Olá, eu sou Elaine Marcelina, estou aqui participando de um projeto maravilhoso contemplado pela Lei Aldir Blanc. Fui convidada pela Gisele Lopes para encontros culturais do Ecomuseu de Santa Cruz e está sendo realizado aqui em parceria com o Ser Cidadão. Muito obrigada por esse espaço. E aí eu vim aqui falar um pouquinho de literatura afro-brasileira, o livro infantil e as relações étnico-raciais na escola. Mas para eu chegar nesse tema, eu sou professora, pesquisadora e escritora. Eu quero falar um pouquinho da minha trajetória de vida, como eu consigo escrever, e em que momento, em que cenário da minha vida eu consigo trabalhar o livro infantil e poder trabalhar a formação de professores nessa temática de uma literatura e de uma educação antirracista. Vamos lá. Eu sou a filha mais velha da Dona Ivone. Eu nasci na Vila Aliança, bairro de Senador Camará, zona oeste do Rio de Janeiro. E meu sonho sempre foi estudar, fazer uma faculdade. E aí, aos 18 anos, eu passei para Gama Filho. Eu podia pagar a faculdade, mas não tinha como pagar a passagem. Falei, mãe, como é que eu posso fazer? Me ajuda. Ela falou, minha filha, 5 filhos, não dá para eu te ajudar. Passei para psicologia na época, fiquei triste. E aí eu botei na minha cabeça o seguinte, se um dia eu fizesse uma graduação, eu ia fazer uma pesquisa sobre mulheres. Pela história da minha mãe, ser doméstica a vida toda. Minha mãe só deixou de ser doméstica para tomar conta da minha filha, que hoje está com 16 anos. Né? Então, isso, aos 10 anos eu estava ali tomando conta do meu irmão, os primos, um tomando conta do outro, e eu só via as minhas tias chamando minha mãe, vamos pegar o trem, tá na hora. E a gente, um tomava conta do outro. Então isso era muito forte. Aí, como eu comecei numa relação com a política muito cedo, eu era do movimento de estudantes secundarista, o da UBS, né? Com 16 anos eu já estava viajando. E aí eu pensei, fui fazer graduação já com 31 anos. Por que com 31 anos? Quando eu passo para professora do município do Rio de Janeiro, no PEJA, e eu tenho uma outra matrícula na área de saúde. Então eu tinha o dinheiro para pagar, mas eu não tinha tempo. E eu com aquele sonho guardado lá desde menina, 18 anos, estudar mulheres. E aí nesse período eu conheci o sindicato. Fui para a militância sindical. Nessa militância eu falei assim, eu vou estudar então mulheres do CEP, que é o sindicato de professores e que tem maioria mulheres, porque esse espaço realmente é bem machista. E aí na minha graduação, no terceiro período de história, eu fui fazer história aos sábados, né, educação à distância, e no terceiro período uma professora falou, quem já está com um projeto na cabeça? Eu falei, eu já entrei aqui sabendo o que eu quero escrever. Quero escrever sobre mulheres. E vou escrever sobre mulheres do CEP. Mas ainda bem que a pesquisa não é linear, né? Então eu pensei em escrever nas mulheres do CEP, fui à CUT, peguei depoimento e tal, mas na verdade as mulheres foram chegando para mim. E aí eu já dava aula na rede municipal, eu peguei uma aluna de Santa Cruz, catadora, Dona Tereza, que se alfabetizou comigo. Aí eu fui pegando essa pesquisa de mulheres, na verdade, para fazer o TCC, que era Atuação Social e Política das Mulheres no Rio de Janeiro, de 75 a 85. Que campo essa mulher está atuando? E uma 75 na época, porque aqui no Brasil tem uma mania de dizer que as coisas só acontecem depois que a ONU legitima ou algo que vem de fora. Então a ONU diz que tem movimento de mulheres a partir de 75. Mas na verdade já tem o jornal Mulheri, tem outras coisas acontecendo. E aí as pessoas dizem que tem feminismo ou esse movimento de mulheres. E naquele período específico as mulheres entram para a política e as pessoas pelo movimento de bairros, associação de bairros ou pela igreja. E aí o pessoal, pesquisador, um pouquinho chato, né, gente? Então eu era chata, com a minha pesquisa só falava disso e as pessoas falavam assim, eu tenho uma mulher para você entrevistar. E eu fui entrevistando assim. Então eu entrevistei Dona Maria Aparecida, que é de Campo Grande, que vendeu bônus lá
para a criação do Partido dos Trabalhadores, e a militância dela é na igreja. Aí eu entrevistei a Zezé Mota, entrevistei também a mãe Beata de Iemanjá, porque eu entrei para a graduação em 2006, conheci mãe Beata em 2007. E a mãe Beata foi assim, ela entra no palco e diz assim, lá em Nova Iguaçu, eu sou semi-analfabeta e tenho 3 livros publicados. Eu falei, quem é essa mulher? Eu quero conhecer. E depois ela disse uma frase que me desconstruiu como pessoa. Quem não conhece sua raiz não chega ao topo. Eu sempre fui católica praticante, até 18 anos, mas à época eu já estava com 32 anos, sabia que tinha sido batizada no terreiro de Umbanda, não era mais católica, mas eu me dizia católica porque era confortável, como é para as pessoas ainda hoje, dizerem, vou dizer eu sou católica, porque eu não vou entrar em meandro nenhum. Aí eu escrevi um texto chamado Gênero e Ancestralidade e fui conhecer a mãe Beata. E aí, para mim, nasceu uma paixão ali, né? Quando eu conheço a mãe Beata, pego uma entrevista com essa mulher potente, que foi embora e deixa um legado para todos nós, que é uma Ialorixá baiana, que vem para o Rio de Janeiro. E a mãe Beata era de Nova Iguaçu, me recebeu muito bem e eu fiz a pesquisa. Eu fiz uma pergunta e mãe Beata já respondeu tudo. E aí eu fui conhecer o terreiro de Candomblé, porque na minha infância eu conheci o terreiro de Umbanda. Aí eu fui olhando para as paredes, né? Mãe Beata, porque na Umbanda tem imagens. Aí ela falou, aqui é Candomblé, minha filha, aqui não tem imagem. Aí eu falei, caramba. E aí eu conheci o terreiro como um espaço para além do religioso. Porque enquanto eu entrevistava a mãe Beata, chegavam pessoas para poder receber doação do terreiro dela, as crianças brincando ali, né, com as folhas que são sagradas para quem é da religião de matriz africana. E a partir daí eu entrevistei 6 mulheres. No final do trabalho, que foi 2008, quando eu me graduei, isso foi meu TCC, eu fui convidada pelo Salvador Marcelino, que era um militante de Nova Iguaçu, não está mais entre nós. Ele me ligou e falou assim, Elaine, vamos fazer um livro? Eu sou ousada, né? Eu falei assim, nunca fiz livro, mas vamos fazer. Sobre o quê? Aí ele, sobre essas mulheres que você fala tanto. Aí eu falei, tá bom, vamos fazer. O título é Mulheres Incríveis. Aí no dia que eu fui para a editora, no caminho eu pensei, caramba, como é que eu vou fazer um livro sem falar da minha mãe? Aí fiz um texto para minha mãe. E da minha avó, e da minha filha, que fica em casa no feriado, porque eu sou ativista do movimento negro. Eu entrei para o movimento negro exatamente em 2006. E aí esse livro, o primeiro livro, né, Mulheres Incríveis, ele nasce com o apoio do Movimento Unificado de Nova Iguaçu. Então em 2008 eu termino a minha graduação em História, nasce a escritora Elaine Marcelina, e ali eu comecei a acreditar, né, em mim, na minha escrita, e as pessoas comprando, foram 60 exemplares. E eu não tinha onde lançar. Quando eu fui doar um exemplar para a mãe Beata, ela disse assim, você vai lançar onde, minha filha? Isso no início de 2009. Eu falei, não sei, eu só vim trazer para a senhora. Ela, você vai lançar no meu aniversário, que é 20 de janeiro. Aí foi ligando para todo mundo, eu tô com uma menina aqui que é danada, escritora, vai lançar o livro. E eu fiquei assim, encantada com esse movimento da mãe Beata. Tem a Arlene de Catendê, que também é de Nova Iguaçu. Eu, com isso, eu saio da graduação com convite para ir para o mestrado. E aí eu comecei o mestrado falando sobre uma mãe de santo, que é Mãe Regina de Bamboché. E acabei conhecendo a história dessa família que eu investigo até hoje. Mas eu consegui trabalhar a questão das mulheres. E com essa minha escrita, em 2015, eu queria um livro bonito, né? Eu fiz 2 edições, uma pela Abraço um Aluno Escritor, depois uma pela Edital, mas eu queria um livro que tivesse nas livrarias. Eu dizia assim, eu quero um livro mais bonito, organizado. E aí eu procuro a Nandiala, né, em 2015, e eu fui para um congresso na UFMG e conheci a Iris Amâncio, que é uma das organizadoras lá, diretora geral da editora Nandiala, e ela falou assim, Elaine, a Nandiala vai fazer seu livro, Mulheres Incríveis, mas você tem uma potência muito grande para livro infantil.
confesso a todos vocês, eu fui professora do ensino fundamental, nunca pensei que eu pudesse escrever um livro infantil, e a Iris vê esse potencial num texto que eu fiz para minha mãe, chamado As Coisas Simples da Vida. Aí eu já disse que sou ousada, né? Eu falei, vamos embora, você está dizendo, você é editora, e nós adaptamos e nasce o primeiro livro infantil, As Coisas Simples da Vida. Nesse livro eu estou relatando aqui o café da manhã, uma conversa entre mãe e filha. Só que a identidade de ter uma menina negra, ele em específico não está trabalhando de cabelo, de nenhuma dor das crianças e da negritude, né? Mas ele traz uma identidade que todas as crianças pegam o livro e falam, sou eu, porque tem uma criança negra. E aí a gente também, na discussão com professores, eu discuto o seguinte, esse livro é importante porque a gente não precisa, porque negros e negras vivem também amores, não vivem só dores. Então a gente toma café da manhã. Hoje, antes de eu vir toda montada para trabalhar aqui, falar da minha vida, falar de literatura, eu tomei café da manhã com a minha filha. E nós fomos debatendo. Então é isso, é falar do cotidiano da família negra, tá? E a família negra tem cotidiano. Beleza, nasceu o primeiro. Mas só que quando a literatura é assim, quando você é catucado, desculpa a palavra rasa talvez, mas é essa palavra que eu vejo no momento, quando alguém vai lá, liga uma chavinha em você para escrita, caramba, eu posso. E aí eu falei assim para minha editora, eu quero fazer gibi, igual Maurício de Souza. Ela falou, para você fazer gibi, você tem que fazer uma série de livros infantis. Eu falei, é para já. E aí, como eu sou ousada, intrépida, eu falei, eu vou fazer a série da Marcelina, meu sobrenome, o nome que minha mãe sempre se orgulhou de me dar sozinha. Ela dizia, essa é minha sozinha, porque meu pai não me deu o nome. E aí, eu sou registrada só no nome da minha mãe. E aí eu criei a série da Marcelina com uma personagem negra, Marcelina. E aí antes, né, confabulando com os colegas, tô criando a série, porque depois eu quero gibi. Mas, poxa, você não acha que seu ego está exacerbado de você fazer uma série com o seu sobrenome? Eu falei, não tá não. O Maurício de Souza fez uma série com o nome da filha dele, tá aí todo mundo vendendo, comprando, e é maravilhoso o gibi, né? E eu vou ter gibi. E aí a editora comprou essa ideia e vocês aguardem porque vai ter gibi da Marcelina, tá? Vai ter família toda da Marcelina. E aí nasceu esta série aqui. E como eu sou professora, eu precisava falar de várias questões que atingissem a Lei 10.639 de 2003, que este ano completa, exatamente esse mês, 18 anos. Maioridade da lei, e a gente ainda precisa falar sobre cultura negra nas escolas. A gente tem uma lei que foi criada em 2003, e em 2005 tem a 11.645 que inclui os indígenas, mas eu tenho colegas, né, na escola que dizem que não pode falar da cultura africana porque vai falar de religiosidade, porque vai falar de macumba. Para quem não sabe, quem está me ouvindo, macumba é um instrumento. E é a forma pejorativa de falar das religiões de matriz africana, que aqui no Brasil, dependendo da origem do tráfico de escravizados, dependendo de onde ele sai de África, nós vamos ter diferenças regionais. E aí nós vamos ter quem vai falar banto. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, os primeiros que chegam são povos bantos. Tá? Os primeiros que chegam aqui. Então é uma influência na nossa língua. Tem um livro infantil chamado Falando Banto. Então, uma das coisas mais caras para o povo africano e para o povo negro como eu que vive em diáspora é a língua. Porque quando chegava aqui, no mercado de escravos, no Cais do Valongo, eu chego a me arrepiar, que é numa região chamada como Pequena África, no Rio de Janeiro, existe um instituto de pesquisa Pretos Novos. Preto novo era um negro que chegou no mercado de escravos e ainda não tinha sido batizado com o nome de branco. E esse negro era enterrado junto com Xícara, que é a pesquisa do meu amigo Reinaldo Tavares.
Pretos Novos é a pesquisa do professor doutor Júlio César Medeiros. Cais do Valongo é a pesquisa do professor doutor Cláudio Honorato. Então, eu trabalhei com esses professores, eu investigo uma família negra, que é a família Bambuchê, e essa língua, quem quiser ir lá na Rua Pederneste vai ver a escavação e os ossos junto com xícara. E quem conhece a filosofia africana, o enterramento é muito importante para o povo negro, porque é um rito de passagem. Ele sai do mundo dos vivos e vai para o mundo dos mortos. Na cultura africana, ninguém morre. Ele vai do Aie, que é a terra, para o Orum. Tá? Então, isso é muito significativo. E aí, dentro dessa lógica, como criar uma série para 0 a 6 anos, pensando em trabalhar todas essas questões dentro da sala de aula, que é naquele espaço que a gente tem responsabilidade. A primeira boneca de Marcelina fala da Bayomi. A Marcelina está ganhando uma Bayomi, que é uma boneca de pano. A Bayomi tem um nome, um nome em Yorubá que significa encontro precioso ou aquela que traz alegria. Mas trazer esse nome em Yorubá foi tão importante e para mim, porque se o professor quer trabalhar, nós aqui no Brasil temos a formação da sociedade brasileira se dá. Indígenas que estavam aqui, africanos que foram trazidos e escravizados pelos portugueses e portugueses. É a tríade da formação da sociedade brasileira. Depois vão abrir o processo, né, para entrarem outros povos, que aí já é o processo de eugenia, quando diz que esse povo, se misturar negro com branco, não vai dar em nada, vai dar mulato, que é mula, que é um termo pejorativo também. Então, essa tríade a gente tem que respeitar. E respeitar sua cultura, sua origem. Então, a gente precisa ver isso nos livros da escola. Porque aí os alunos, depois, quando eu recebo eles lá no ensino médio, eles perguntam assim, minha mãe é branca, meu pai é negro, qual é a minha cor, professora? Mas a mãe não falou, a professora lá do primeiro momento do ensino fundamental 1 não falou, porque ela não atendeu a LDB que tem essa lei, né, 10.639, de ensino de cultura africana. Então eu preciso entender a origem desses povos, que é a formação da sociedade brasileira. Então aqui é uma dessas questões que é trabalhada, é um livro para 0 a 6 anos, a letra é bastão, que é para alfabetização, a criança que está sendo alfabetizada. A primeira trança de Marcelina, aí eu estou trabalhando a identidade. Esse cabelo, que tenho 47 anos, sofri muito. Eu botava toalha no cabelo, porque eu queria ter cabelo liso, porque diziam que o meu cabelo era ruim, mas eu não fiz mal para ninguém. Ele era duro, mentira, ele é macio, parece algodão. Mas quando eu era criança, ninguém falou isso para mim. Ninguém me contou essa história. Então minha mãe passava, esticava com ferro quente, queimava a testa. Elaine, eu posso ter cabelo alisado? Pode. Você pode ter, desde que, se você alisa o cabelo, não é para dizer que aquele cabelo é melhor. Se você se sente bem com aquele cabelo alisado, você alisa. Mas eu me sinto bem com o meu cabelo natural. E eu não preciso alisar ele para me sentir melhor. É essa a diferença. Quando a gente fala isso, as pessoas pensam assim, nossa, agora todo mundo tem que ser black. Não, você pode ser o que você quiser. Reconhecendo a sua origem. E aí você tem escolha, você tem o livre-arbítrio para fazer. Eu já tive cabelo alisado, já usei reflexo. Se eu tiver que usar de novo, eu uso. Mas tendo consciência de onde eu vim e para onde eu quero chegar. O primeiro livro de Marcelina. Aqui, a minha filha que está aqui, pertinho, me ouvindo, aos 4 anos de idade, chegou em casa e disse assim, mãe, eu quero ser a Branca de Neve. Falei, senta aqui, meu amor. Você não precisa ser a Branca de Neve. Você é uma negra linda. Mas eu quero ser... Não, você é uma negra linda. Se alguém disser que você é marrom, diz que marrom é lápis de cor. Você é negra. Ela cortou 15 aí. Minha mãe falou que eu sou uma negra linda e que eu não sou marrom, que marrom é lápis de cor.
Por que a minha filha queria ser a Branca de Neve? Porque os livros de histórias infantis só tinham princesas brancas. Só que eu, na minha herança, eu tenho reis e rainhas africanas. E é isso que a minha filha tem que saber. E ela tem que aprender isso na escola. Porque eu tenho uma lei que me legitima para isso. Entendeu? E aí eu coloco aqui a Marcelina amando seu livro e ela vira uma princesa. Né? Porque a minha herança ancestral é a nossa herança ancestral. E aí eu não preciso que a minha filha, nenhuma criança branca... E por que as crianças negras precisam... a gente vai escutar assim, mas o negro é mais racista que o branco. Todos nós, negros e brancos, fomos colonizados. Por isso a gente precisa decolonizar o pensamento. E isso não é um processo fácil. Né? Fomos colonizados. Beleza. Então, principalmente, todos nós, negros e brancos, pela manhã, devemos olhar no espelho e perguntar: quão racista eu sou? Mas, Elaine, você é negra, não pode ser racista? Posso, sabe por quê? Como é que eu trato aquela pessoa que trabalha na minha casa? Tem um termo que eu ainda vou escrever um artigo, que é casa de família. Quando a minha mãe ia trabalhar, ela dizia assim: eu estou indo trabalhar na casa de família. Significa que lá, aquela família da elite branca, em sua maioria, é casa de família. E a família que minha mãe deixou em casa? Não é família? Ela não tem família? O negro... E aí eu gosto do Roberto da Mata e vou chamar ele para a nossa conversa, que é um antropólogo que eu gosto muito, porque ele diz o seguinte: as empregadas domésticas de hoje são as escravas de dentro de ontem, do período de escravidão, do período da colônia. Ou seja, eu tenho uma tia que está no meu livro, Edneia, porque na segunda e terceira edição eu coloco mais 6 mulheres, e aí quando eu entrevistei minha tia, estava exatamente naquela questão de assinar a carteira das domésticas. E aí eu via colegas meus dizendo assim: e agora a gente não vai mais poder ter empregada, porque agora vai ter que reconhecer carteira. Aí eu falei assim: realmente, meu amor, você não gosta de imitar tudo que vem de fora? Faz igual na Europa, limpa a tua casa, faz suas coisas. Você não gosta de limpar? Importa essa parte. Você limpa tudo, você faz tudo. E se tiver que ter uma empregada, respeite o direito dela, as horas. E aí a minha tia disse que a minha tia dormia nessa casa. 3 empregados, mais ou menos, na casa. E a minha tia falou assim: olha, essa questão, a minha patroa disse que eu não tenho direito a essa lei. Falei: não. Aí a outra menina que perguntou, sabe? Eu procuro, olha o pensamento, né, da minha tia, coitada, que graças a Deus hoje está aposentada. Eu procuro nem perguntar, porque eu não quero fazer mal à mãe dela, que foi a minha primeira empregadora. E aí esse pensamento que a gente precisa decolonizar o pensamento, é um pensamento construído na colônia. A minha tia não queria fazer mal àquela pessoa, mas elas podiam fazer mal à minha tia, porque eu falei assim: tia, que a senhora dorme lá, qual o seu horário de trabalho? Descanso? Não, filha, não tem descanso não. Eu acordo 6 da manhã, vou dormir meia-noite. Se eles precisarem de uma coisa mais tarde, me chamam no meu quarto. Eu não tenho horário de descanso. E quem paga isso? Eu dei uma palestra falando sobre isso, especificamente na UFRJ aqui, no Rio de Janeiro, uma faculdade federal, e uma menina chorou com 19 anos, aluna, disse assim, branca: minha mãe faz isso com a empregada lá de casa. Quando ela fica à noite, minha mãe dá uma blusinha de presente. Mas não tem que calcular o horário. Qual é o horário de descanso? E aí eles estão realmente reproduzindo, né? Eles estão reproduzindo a escravidão. E aí, dentro disso tudo, eu comecei a fazer oficinas de escrita criativa para levar outras pessoas a escreverem seu livro. Esse processo eu faço cerca de 5 anos, eu faço com crianças. E aí, no ano, jovens e adultos, no ano passado eu comecei a fazer online, né, por conta da pandemia. E aí uma coisa que foi muito dura num curso que eu estou dando em parceria com a Universidade das Quebradas, PAC das Letras da UFRJ,
com 6 módulos, cada módulo 4 aulas. Exatamente no módulo 2, que era conto e crônica, eu levo o livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que fez 60 anos no final do ano passado. E teve uma aluna dos 60 alunos inscritos que conheceu Carolina através do meu curso. E aí está o racismo estrutural. Por quê? A Carolina Maria de Jesus é uma escritora negra mineira que vai morar em São Paulo, catar papelão, mas ela escreve, é descoberta, é uma das escritoras que mais publicou fora do país, é contemporânea de Clarice Lispector, mas todos, se eu perguntar a um aluno aí de 14, 15 anos, já leu na escola Clarice Lispector, mas pergunta de Carolina. O problema não é da Clarice, me entendam, eu tenho a coleção da Clarice. Tem algumas questões que a gente pode discutir em outro fórum. Eu gosto da escrita da Clarice, mas a questão é o racismo estrutural. Por que que eu, Elaine, não conheci Carolina Maria de Jesus na escola? Por que que eu recebo uma aluna no ano que Quarto de Despejo, um dos livros mais famosos de Carolina, completa 60 anos? Eu quero que vocês me respondam. E a resposta que eu tenho é essa. Racismo estrutural. Então eu dou um curso chamado Literatura Afro-Brasileira, o livro infantil e as relações étnico-raciais na escola. Por que na escola? Porque é ali que o aluno e que as crianças estão começando sua vida no mundo, e estão ali todos sedentos e são esponjas. O que você fala, e aí ele vai levar essa história para casa, o pai vai trazer e vai falar. Quando você vê uma criança, a criança não chama o outro, o meu amigo negro. Não, é o meu amigo João. A orientação que essa criança tem em casa é que ela vai ser racista ou não. É essa orientação. E aí, se eu sou um educador, se eu sou um professor, eu tenho a minha responsabilidade, né, de trabalhar essas questões dentro da escola. E aí tem professores que não sabem fazer, como é que eu faço? Aí eu criei esse curso, na maioria é um curso totalmente online, na maioria são professores, estudantes, pesquisadores que se inscrevem, porque eles precisam saber. E aí nesse curso eu não levo só os meus livros infantis, não. Eu levo o livro infantil da Cidinha da Silva, o 9 Pentes da África, da Cidinha da Silva, entrou na PNLD do ano passado, que é o Plano Nacional do Livro Didático. Então isso é muito importante. Outros autores e escritores negros, por exemplo, Elaine, o seu livro está em todas as livrarias? Não. Meu livro não está em todas as livrarias. E por que que ele não está? Porque eu sou uma escritora que escrevo há pouco tempo, há 13 anos. Sou uma escritora negra, né? Moro na Zona Oeste do Rio de Janeiro e eu tenho uma poesia que eu digo assim: eu sou uma intelectual preta que nasci na favela. O meu livro, ele vai ficar lá no fundo da livraria. Eu vou deixar de escrever por isso? Nem pouco. A responsabilidade é nossa, de quem está me ouvindo, de quem quer. Elaine, como é que eu sou branca, eu sou negro, sou pardo, sou amarelo? Como é que eu posso ajudar na luta antirracista? Estude, leia, não passe à frente, não ria de piada racista. Mas o que tem a ver isso? Você está configurando. Você não quer discutir com aquele grupo, quer ficar bem? Sai, não fala, né? Não discute, não passa aquilo ali à frente. Porque você está rindo daquilo ali, você está comungando com aquilo ali. Quando você pensa naquele profissional que está na sua casa, seja uma profissional que vai limpar a sua casa, você está deixando... Eu ouvia colegas dizer assim: eu estou dando até lanche para ela. Nossa, pelo amor de Deus, né? Após 300 anos de escravidão, mais de 300 anos de escravidão, quando eu estou dando aula para o ensino médio, eu faço uma coisa bem didática. Eu pego 4 cadeiras, uma cadeira 100 anos, outra cadeira 200, a outra 300 e metade da outra cadeira.
E aí, eu sou da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na Zona Oeste, a gente tem uma coisa curiosa, que é o seguinte: a maioria dos terrenos e condomínios são da família Araújo, irmãos Araújo. Aí eu faço uma pergunta para a reflexão dos meus alunos. Vocês acham que quem deu a titulação dessas terras de Campo Grande para a família Araújo? Os indígenas? Eles pegaram na mão grande. Porque, olha só, 300 anos, 130 e poucos anos de libertação. Quem deu as terras de Campo Grande toda para essa família? Sou doida para investigar isso, se eu tiver tempo. Né? E aí vai... depois desses 300 e poucos anos, ou seja, mais de 3 gerações de famílias brancas da elite, eu tenho um negro que sai descalço para tentar ir para a escola. Ou seja, eu tenho 47 anos, eu fui a segunda da minha família a ter uma graduação. A minha irmã foi a primeira, que é nutricionista, e eu tenho uma outra prima que fez história. Devo ter umas 2 ou 3 pessoas que fez mestrado, até onde eu sei, fui eu, e doutorado, que eu não concluí, mas eu cursei 2 anos de doutorado em educação na UERJ. Por que é importante eu fazer essa linha do tempo? Quando as pessoas discutem cota, é mimimi, educação antirracista, a cota é para minimizar esses mais de 300 anos que a gente não vai equalizar. Então é necessário cota, sim. Nós hoje, no Brasil, somos maioria dessa população. E por que a maioria da população não está no outdoor? Quando, em 2015, o Jornal Extra foi na minha casa para o lançamento do 2º livro, eu criei um financiamento coletivo, e eles queriam que eu dissesse assim, eu escrevo por isso e aquilo, né? E eu falei assim, eu escrevo, eu sempre li muito, comecei a escrever, mas não foi baseado nos cânones. E aí eu agradeço a Conceição Evaristo que cunhou o termo escrevivência. Eu escrevo da minha vivência e das minhas memórias. São muitas. Por quê? Aos 10 anos eu não estava lendo Machado de Assis, porque eu estava tomando conta do meu irmão para minha mãe trabalhar. Certo? Então, assim, hoje você tem esse processo, por isso eu levo... E aí, a questão que eu disse que o meu livro fica lá no fundo da gaveta e eu vou continuar escrevendo, porque eu estou lutando com isso, com uma sociedade inteira, com uma elite dominante. Mas isso não vai fazer com que eu desista. E não quero que você que está escutando desista de nada. Como Luther King disse, eu tenho um sonho. Tenho muitos, tá? Não é um só, não. Eu quero fazer muitos livros ainda. Eu tenho necessidade de falar através da minha literatura. Eu tenho essa... Eu participo de várias antologias, dentre elas Cadernos Negros. Cadernos Negros é uma antologia do Movimento Negro Unificado, do Movimento Negro de São Paulo, que nasce com Cuti, Silva, Esmeralda Ribeiro, Miriam Alves e outras pessoas. E esse ano, ano passado era 43, esse ano vai ser o 44. Um ano é poesia e outro conto. Eu saí no 38, depois eu saí com contos, Cadernos Negro 40 e o 42, que é o que eu quero falar com vocês. E o Cadernos Negro 42 foi finalista ao prêmio Jabuti, que é o maior prêmio de literatura do país, na categoria contos. Eu fiz a live mais louca do mundo, que eu chorei igual criança. Primeiro que eu sou do candomblé, sou ligada a Xangô. Xangô responde no 6. Se você juntar 42, 4 mais 2 é 6, é Xangô. Eu não sabia se eu chorava ou se eu fazia live. Por quê? Muito significativo, 42 anos depois, essa indicação não ganhou, mas só da filha da Dona Ivone. Está entre 39 autores indicada ao maior prêmio de literatura brasileira. Já ganhei. É isso.
Era isso que o Luther King dizia. Eu tenho um sonho. Sabe, aquela coisa de eu vou fazer. Ninguém vai me segurar. Ninguém vai me segurar. Na minha pesquisa de mestrado eu falei sobre Mãe Regina de Bamboche, né, que é da família Bamboche. Bamboche significam os iniciados em Xangô, na Nigéria. Então eu venho investigando essa família há mais de 10 anos. E ela era uma mãe de santo. E ela não andava com as contas por conta do racismo, da intolerância religiosa que a gente vive hoje. E quando eu fui iniciada, cerca de 9 anos atrás, eu fui pegar um ônibus e eu estava longe do ponto do ônibus, mas tinha engarrafamento. O motorista olhou para minhas contas, para o meu turbante e não abriu, apontou o ponto de ônibus mais de 200 metros à frente. E aí eu escrevi eu tenho um ensaio sobre a Mãe Regina, que vai sair aí pela Nandiala. E nesse ensaio eu escrevi uma poesia dizendo assim: eu sou um que dois não ganha, que é uma frase da Mãe Regina, né? Que ela dizia assim: eu sou um que dois não ganha, porque ela veio de Salvador, faz um terreiro em Santa Cruz da Serra, e ela tinha 2 dias que ela fazia os jogos de búzio. Nesses 2 dias, um dos dias, por exemplo, era terça e quinta, o prefeito da cidade queria que ela jogasse numa quarta. Ela falou: não vou jogar, não é dia de eu jogar. E até hoje, a Mãe Regina morreu em 2009, o terreiro está lá com a neta dela, né, seguindo a tradição, e até hoje aquela região não é asfaltada. É dado na prefeitura que é asfaltada, mas o entorno da casa dela não. Isso é racismo ou não é? É intolerância religiosa ou não é? Eu estou encaminhando aqui para terminar esse primeiro debate aqui, esse debate com vocês sobre essa temática que daria aí um dia inteiro de conversa. Mas eu gostaria de fazer o seguinte: ler uma poesia que eu tenho intitulada Crioula da África, que eu acho que essa poesia sintetiza aquilo que eu trabalho, essa mulher que eu sou, quem eu estou carregando, por que hoje eu posso passar o maior problema que for, eu olho para trás e penso assim: os meus antepassados chegaram no navio aqui. Então, eu não posso reclamar. Eu vou seguir em frente. Ah, Elaine, se você passar qualquer coisa e você não reclama, eu vou chorar, mas eu vou seguir. Sabe por que nós temos que seguir? No ano passado, durante a pandemia, eu perdi um irmão em maio. Eu nem sei como que eu dei conta disso. Quando foi em julho, eu falei: eu não posso ficar chorando aqui deitada. O meu irmão cumpriu a missão dele aqui, eu não estou deixando ele descansar do lado de lá. Muita gente perdeu. Já pensou que todo mundo que perdeu alguém parou o mundo? E aí eu juntei, fui colando os caquinhos e comecei a dar minha aula online. Então essa sou eu, essas são as minhas pesquisas, essa é a literatura que eu escrevo e que vou continuar escrevendo. E se você gosta de escrever, se você é professor, trabalha a Lei 10.639 na sua escola, ensine a história de cultura africana para que os seus alunos negros e os não negros possam viver em harmonia e um respeitar o outro na sua escolha de religiosidade, de cultura, daquilo que ele está levando. Se aquela criança foi iniciada numa religião de matriz africana, ela possa ir à escola, não deixe de ir à escola. É disso que eu estou falando, a gente vive a laicidade. Eu não estou dizendo outra coisa diferente, mas que é necessário o respeito na sociedade brasileira, às nossas tradições, as tradições herdadas dos povos africanos que vivem aqui em diáspora, as tradições indígenas, a religião católica, a protestante que vem dessa questão do português aqui. Então é respeitar. Eu acho que respeito e diálogo é o que a gente tem que refletir para a vida. E aí eu pego aqui, vou ler uma poesia do meu livro Mulheres Incríveis, que eu considero assim de suma importância
para sintetizar tudo que eu vim falando aqui hoje. Crioula da África. Crioula da África porque nasci no Brasil. Crioula porque tenho descendência africana. Crioula porque sinto na pele o resquício da escravidão. Crioula porque sinto no olhar o racismo lanhar minha pele, tal qual a chicotada que meus antepassados levaram. Crioula porque minha mãe era doméstica e servia a elite, tal qual a escrava de dentro servia aos senhores, ambas sendo consideradas quase da família. Crioula porque nascer no Brasil com sangue africano me fez crioula, fula preta, forra parda e hoje negra. Crioula com muito orgulho de carregar nas veias sangue de reis e guerreiros africanos. Crioula porque creio na cultura e na religião de matriz africana. Crioula porque respeito o mais velho, assim como a cultura africana ensina. Crioula por ter o orgulho de expressar esse amor pela África sentida na pele. Essa África que meus mais velhos me ensinaram a cultuar e a ter fé. Crioula porque sou filha de uma negra valente, neta de outra negra valente, bisneta de negros valentes e fui docemente criada por uma negra analfabeta que me visitará em meus sonhos até a eternidade. Crioula que hoje tem a ousadia de falar por toda essa negrada valente. Em qualquer lugar eu solto a minha voz, exaltando mulheres e homens negros que construíram esta nação. Crioula por sentar à mesa com os opressores, fruto da elite, e saber que posso enfrentá-los, tal qual as regras que eles puserem na mesa. Crioula porque hoje eu sou uma intelectual preta, nasci na favela, cresci na favela, filha de uma doméstica e criada e educada por uma negra analfabeta com mais caráter que muitos doutores que tem por aí. Crioula sou eu, mulher de pele preta, sangue nas veias, pulsando a favor da igualdade de gênero, raça e etnia. Voz firme em prol de uma luta dialética de mentalidade, tentando contar uma história por outro viés, o da superação. Crioula, aquela que está tecendo uma história cheia de sabores. Muito obrigada.